Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Você já pensou no destino dos brinquedos antigos? O que acontece com eles quando perdem a utilidade? Neste episódio, exploraremos como conceitos de economia circular podem transformar nossa relação com os brinquedos, ajudando o meio ambiente e criando momentos únicos em família. Vivemos em uma era marcada pelo consumo desenfreado e pela cultura do descarte, onde até mesmo os brinquedos têm uma vida útil curta. Mas, como podemos ensinar às crianças o valor da sustentabilidade e da reutilização de forma criativa e educativa? Hoje, eu e o Eduardo vamos falar sobre isso. Oi, Edu, tudo bom? Tudo bem, e você? Como começou o ano? Porque agora estamos oficialmente, cronograma ano novo, agora a gente passou de verdade. Agora não é imaginário. Eu estou completamente surtada. Então, fica aí um aviso para todos. Fica o aviso para todos que começo de ano não é tão a gente faz parecer com a música da Globo que vai ficar tudo bem, mas não é sempre assim, tá? Pois é, e ainda mais que a Arandu esse ano ela começou com todo o gás, né. Então tô trabalhando aí desde o dia primeiro mesmo para ter certeza que vai estar no ar tudo certinho, tá agora entrando o Arandu Sky, que é o nosso clube do livro gratuito, que vai ser bem legal. Começa no dia 16 o primeiro encontro, eu acho que esse episódio vai ter saído na sexta-feira depois, mas super dá tempo, o livro é o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Então, quem quiser participar, entra na nossa comunidade do Discord, que todos os encontros e as informações, os debates vão tudo estar rolando por lá, tá bom? Pronto, já fiz meu jabá, agora a gente pode voltar no jabá que a gente estava fazendo antes. A gente já falou algumas vezes que a gente vive uma era marcada pelo consumo e principalmente na vida útil das coisas, não só de eletrônicos, mas, por exemplo, brinquedos. Como que a gente pode ensinar para as crianças o valor da sustentabilidade e, não sei, pensar em formas de reutilização de forma criativa e educativa? E aí não só pensando para as crianças, mas também para os adultos ou qualquer pessoa que queira reutilizar coisas ou ter um impacto menos negativo, talvez, no meio ambiente, no aquecimento global. Eu acho que talvez a frase central hoje, desse episódio, seria a questão de dar uma segunda chance aos brinquedos ser mais do que preservar uma questão de memória. Né, porque a gente tem que lembrar que brinquedos criam memórias, brinquedos fazem parte de muita coisa na nossa infância, né. E uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que cada vez mais os brinquedos fazem parte da tela, né, o brinquedo e a tela passam a ser uma coisa só. Então, a a gente vai conversar bastante nesse episódio sobre como 28% dos pais jogam brinquedos em perfeito estado fora, né, ou quase 50% das crianças cansam de um brinquedo, em uma semana, de acordo com uma pesquisa britânica. Então, se a gente tomar todas essas coisas em contas, por exemplo, que na França a estimativa é de 40 milhões de brinquedos jogados fora por ano. Juntando todas essas informações, a gente percebe que o nosso consumo de brinquedos, não só o consumo de brinquedos, né, o consumo geral, mas o consumo de brinquedos justamente por causa desses dados de que pais jogam fora brinquedo que tá ótimo, criança cansa e é normal, isso gera uma quantidade de lixo ainda maior, né. Não vou entrar muito aqui na questão da fast fashion, que é uma coisa muito similar, ao descarte de brinquedos, de certa forma. Roupa roupinha da Shein é brinquedo de adulto. As brusinhas é brinquedo de adulto. Mas enfim, eu acho que entra um pouco nessa mesma ideia, né, onde a gente tem coisas que estão muito na moda, entre aspas, e aí aquilo é legal por um momento específico. A partir do momento que aquela moda passa,
né, você deixa de ter interesse por aquela estética, por aquele personagem, por determinadas coisas, e acaba jogando fora brinquedos em perfeitos estados ou, enfim, criando outros tipos de problema. Também tem uma questão do material, porque a gente usa, não sei o percentual, mas, assim, a maior parte dos brinquedos é feita de plástico. Eu fiz uma pesquisa para isso, vou te dar a estatística. Segundo uma pesquisa feita pela PMUMA, não sei como que fala isso, cerca de 90% dos brinquedos em 2014 eram fabricados, com plástico não reciclável, tá. Então, é um número muito grande. É uma coisa que, por exemplo, quando eu penso na Arandu e na marca e nos produtos, né, eu tenho buscado de tudo para não fazer coisas de plástico, e é o que atrasou todo o meu projeto e cronograma de lançar os brinquedos da forma como eu tinha idealizado na primeira proposta da marca. Eu tinha uma ideia que para mim era muito óbvia, muito fácil, era só fazer, sabe, tipo assim, tinha visto na internet que realmente tinha formas de fazer reciclagem de tal forma, que dava para fazer o molde de tal jeito, eu já tinha feito todas as pesquisas, eu só precisasse de uma pessoa capaz, de uma pessoa da área mesmo, com conhecimento de materiais, para aplicar isso tudo. E eu não achei, eu não achei. E aí eu fui procurar em MDF, madeira, para fazer outras coisas para substituir isso. Também não achei pessoas que estivessem dispostas a tentar fazer os meus projetos, porque, é difícil, não é rentável, dá trabalho, depois como é que eu vou aplicar isso, mas você não rende, sabe, tipo, é uma coisa que é só você que quer, ninguém mais quer, e você é tão pequenininha. Um dia não serei pequenininha e eles lembrarão de mim, fica aí o registro. Fica o registro, porque volta, viu? Volta. O universo traz de volta. Mas, falando sobre essa questão do plástico, por exemplo, tem algumas aplicações no cotidiano que ter trocado por plástico facilitou, mas também agora ninguém trabalha mais com outras coisas. E aí fica um pouco mais complicado. Porque até se o brinquedo não é de plástico, você tem plástico na embalagem, né. A gente tem que lembrar que a maioria das coisas que a gente compra no mundo, ela tem uma embalagem, e essa embalagem normalmente ela é pensada para fazer parte do produto, né. Parte da venda do produto está linkado com essa embalagem toda, essa cor, transparência, magia, enfim, XYZ que ele pode oferecer de agregar valor para o produto de alguma forma. E isso tudo normalmente também não é feito de material reciclado. E isso é a primeira coisa que vai para o lixo, né, isso é a primeira coisa que as pessoas não vão guardar. Sim, porque é ótimo, a coisa de plástico é guardado em uma outra coisa de plástico, que, entre outras coisas, não é sempre que é reciclável, não é todo plástico que é reciclável ou que rende uma reciclagem adequada. Então, assim, fica também uma problemática de tipo, e agora? Porque esse resíduo não é efetivamente não vai tornar, não vai voltar do jeito bonitinho, certo, para ser recolocado no mercado. Então a gente também tem essa problemática, então façam brinquedos e comprem brinquedos que não sejam de plástico, galera. Compre os meus brinquedos. Sim, sim. Não, mas sério agora, não que comprar os meus brinquedos não era sério, mas, procurar, né, ter essa consciência na hora de fazer a compra, eu acho que talvez seja o primeiro grande passo. Você ter a consciência de quem está produzindo aquilo, qual é a forma que aquilo está sendo produzido, e mais do que isso, e é uma coisa que a Arandu busca muito e tem se desenvolvido desde o princípio, que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente vai falar hoje, que eu posso até chamar de o primeiro bloco nosso, que é a questão da economia circular, a questão da sustentabilidade ligada a essa economia a essa economia circular. Acho que talvez a primeira coisa que a gente tem que falar é um pouquinho sobre economia circular mesmo, explicar um pouquinho o que que é essa economia circular, que não é um conceito muito, não sei se estudado, porque não é minha área de estudo, eu não sou da área de economia, então eu não sei se é a palavra, mas Então tão discutido abertamente. exato. Especialmente porque a gente tem que levar em conta que ele não é o que o capitalismo quer que a gente faça.
Então fica aí a primeira questão. Mas eu acho que para começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria introduzir um pensador que eu gosto muito, inclusive já foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, que é o Muhammad Yunus, que ele é conhecido como o banqueiro dos pobres, né. O Yunus ele é o criador do que é conhecido como a Grameen Bank, que foi a primeira instituição de microcrédito do mundo que oferecia empréstimos acessíveis para pessoas de baixa renda. E o foco maior dele era em cima de mulheres, para que elas pudessem empreender e superar a pobreza. Ele começou esse banco, na verdade, ele é indiano, e ele começou esse banco na Índia, onde as mulheres precisavam pedir tudo para o marido, né, se elas não tivessem ou para o irmão ou para o pai, enfim, para o homem responsável por ela, vamos dizer assim. E aí, depois de vários estudos, ele não criou esse banco de bonzinho, tá, isso eu acho que é muito importante a gente entrar nisso logo de cara. Não é que ele era super legal e daí ele foi querer ser gente boa com as mulheres, não, não é só isso. Ele fez estudos onde ele percebeu que microcrédito, ou que eram de fato aplicado por mulheres e repassado pelos maridos para as mulheres de fato, etc, 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 não só tinham garantia de devolução de dinheiro, como também tinham maior chance de reinvestimento para dentro do banco. Então isso foi um estudo que ele fez, antes de começar esse projeto. A partir disso, o que ele começou a partir do momento que ele abriu o Green Bank e começou a ver os dados específicos mesmo, né, das mulheres e das pessoas que realmente estavam pegando o crédito com ele no banco dele, ele começou a ver que era real mesmo essa questão das mulheres fazerem as coisas, e ele percebeu que os créditos que eram dados para mulheres, e não dados para homens falando que eram para mulheres, no caso, tinham maior chance também de serem investido no que o crédito realmente tinha sido solicitado para ser efetuado. E, com tudo isso, ele foi entendendo que isso movimentou a circulação daquelas comunidades, né, onde as mulheres tinham os negócios, você aumentava a quantidade de consumo, aumentava a quantidade de poder aquisitivo daquela população, porque todo mundo ali conseguia crescer junto. E aí através do próprio banco, ele já usou o dinheiro do banco para começar iniciativas com outras marcas. Então ele tem marca com Adidas, onde eles criaram juntos um tênis, que eu não lembro exatamente os números, tá, mas era alguma coisa do tipo, um tênis que servisse para ser usado todos os dias por 6 meses, onde todos os funcionários recebessem o dinheiro justo, tipo, não, a gente não tá falando de mão de obra, escrava, infantil, nada disso, a gente tá falando de pessoas que realmente recebem o dinheiro justo, o material de uma qualidade boa e um lucro mínimo para a empresa continuar fazendo o giro e o funcionamento dela, pagando todos os funcionários que ela inclui. Então eles desenvolveram, e acho que saiu uma coisa de $5, $10, alguma coisa assim, um tênis que ia durar no seu pé 6 meses se você usasse eles todos os dias. Outro projeto, por exemplo, que ele tem é com uma marca de iogurtes, eu acho que é a Danone, não tenho certeza, onde eles criaram um iogurte que fosse o suficiente mente nutricional para uma criança, e não recebesse uma quantidade adequada, suficiente de comida durante o dia. Muitos dos projetos deles, como ele é conhecido, né, por ser uma pessoa que pensa muito na questão de pobreza e superação de pobreza, ele foca muitas das coisas dele em América Latina, África e países asiáticos, em subdesenvolvidos, né. Então, vamos pensar que todas essas coisas são voltadas para isso. O iogurte, no caso, era pensado mais para questões da África, né, de problemas de conseguir chegar a comida até certos lugares. E a preocupação dele não era só que tivesse os nutrientes, a preocupação dele era: a embalagem tem que ser biodegradável, isso daqui tem que ter um gosto bom, eu não quero um suplemento com gosto ruim, a criança tem que sentir prazer em comer isso. Então a gente está falando de uma preocupação, quando a gente fala em circular, a gente está falando de projetos que estão inspirando movimentos globais, voltados para a economia, maximizando o uso de recurso, não desperdiçando, né, reduzindo a quantidade de desperdício e tentando criar um impacto social enquanto todo mundo recebe.
entendeu? Então aí eu acho que entender essa economia é muito importante para a gente conseguir pensar em como a gente pode seguir daí, né? Em como a gente consegue aplicar, então, essa forma de mercado que funciona. Ele já provou que o negócio funciona, né? Ele já deixou ali bem claro que tem retorno. Não é que o negócio não tem lucro. O lucro é menor, mas o social gera um lucro maior. Possibilita que ele faça vários outros projetos. Ele tem projetos de placas solares, por exemplo, onde ele leva luz para várias aldeias. E aí não é nada de graça. Nada de graça, nada é dado para ninguém. Isso é muito importante frisar. Mas o preço é acessível. É um tênis que vai durar 6 meses e custa $5, $10. É um iogurte que custa 99 centavos, R$ 2 que seja, e vai ser o suplemento para um dia inteiro. É uma placa solar que vai sair por um investimento de, sei lá, R$ 400, R$ 500, não sei o quê, mas vai ajudar você a ter luz, a você poder fazer a sua empresa funcionar em outros horários, poder usar um celular, poder usar um computador, que às vezes não é uma coisa tão acessível assim, né? A gente está falando de coisas que estão de 2006, projetos que ele foi inventando. A palestra que eu assisti dele, eu acho que foi em 2008, 2009. Então, muitos desses projetos são relacionados a essa palestra. Então, é muito, a gente percebe que é uma coisa que é constante e ela é possível. Se ela era possível em 2006, ela é possível agora também. Cada vez mais possível. Então, eu acho que agora a gente passa para a questão do como é que a gente aplica isso para os brinquedos. A economia circular é uma alternativa para a gente pensar isso. Como é que a gente vai produzir esse brinquedo? Esse brinquedo está sendo produzido com um material sustentável? Na hora de pensar ele está sendo pensado como um brinquedo que vai ser legal por uma semana, ou ele está sendo pensado como um brinquedo que você vai poder redescobrir ele, repensar ele durante meses, anos, etc. Sabe? Quando o brinquedo acaba, poxa, vende, sabe? A gente tem iniciativas de lugares que recebem brinquedos, né, para revenda. A gente tem iniciativas que nem o Toys Go Green, que entrou até com o Toy Award, que é para brinquedos que sejam sustentáveis, produzidos de forma sustentável ou com material sustentável. A gente pode doar esses brinquedos para outras pessoas. Não precisa ir pro lixo, Sim, sim. né? Não, tem algumas, organizações, grupos sociais que também têm brinquedotecas que também podem aceitar doação. Então, porque aí você trabalha inclusive com uma questão de grupo que é interessante. Você tá ali aberto a todas as crianças que podem andar ali a brincar. Eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho brinquedoteca talvez seja a melhor opção, na minha opinião, assim. Claro, se você é uma pessoa que conhece alguém, que tá podendo, o brinquedo tá ótimo, você tem alguém que pode pagar, beleza, vai lá, né? A gente vive no capitalismo, apesar da economia circular ser baseada no capitalismo, o mundo é capitalista e a gente precisa de dinheiro para as coisas. Então, sim, se o negócio tá em bom estado e tal, e você precisa da grana, beleza, vende. Existem lugares que compram. Mas, pô, se você pode doar, procura uma brinquedoteca pública, sabe? Procura uma comunidade, procura uma creche pública, uma escola pública, porque pelo menos você vai estar fazendo aquele brinquedo girar de verdade, sabe? Porque você só jogar ele fora ou colocar ele num lugar que vai ser pouco acessível para compra, às vezes ele só vai ficar acumulado ali e ele não vai ser brincado, né? É, porque a gente tem que lembrar que, pelo menos, acho que quase todo mundo assistiu Toy Story, gente. Pô, não faz os brinquedos sofrer também. A gente já sofre nós. A gente vai falar mais do Toy Story já já. Mas é isso, né? Eu acho que também parte importante, antes da gente passar para o segundo bloco, é pensar um pouquinho em envolver as crianças. Elas têm essa noção, sabe? Elas precisam ter, pô, cansei do brinquedo, não quero mais brincar com ele. Faz parte da criança a iniciativa de doar esse brinquedo, de desapegar, de aprender a se desapegar das coisas. Ah, as crianças têm tanto essa noção que existem já no mundo crianças de 12, 10, 12 anos fazendo petição
por brinquedos com menos plástico, brinquedos disso, porque elas entendem melhor do que muito adulto, né, como é que isso funciona. Uma outra atividade, gente, vamos reciclar, sabe, o brinquedo quebrou, pô, eu consigo transformar isso num brinquedo diferente, eu consigo transformar isso numa obra de arte, consigo usar isso para fazer uma fantasia de carnaval. Sei, sabe, usa a imaginação. Pega aquela coisa que quebrou e tenta, se não, vê do qual que é o material feito e procura um lugar adequado de reciclagem, de coleta de reciclagem para mandar esse brinquedo para lá. Uma outra coisa, ai, poxa, brinquedo é caro sim, brinquedo é muito caro, gente, no mundo. Nada hoje em dia no mundo nada é barato, para ser muito honesto, assim, tudo é caro. Nada é muito barato não. A criança é um público-alvo muito específico do no consumismo, no capitalismo, porque você coloca as coisas colorida, a criança quer, não importa, né. Até eu quero, eu olho e eu falo: "Menino, que colorido, eu quero levar. Que Eu vou bonito, que usar? bonito. Sim, eu vou usar? Eu não vou usar". O negócio grita, fala várias coisas, "Ah, que lindo". Mas na realidade ele vai durar 3 usadas e depois eu vou jogar fora. É, mas é isso, e aí eu acho que entra numa outra questão. Talvez a saída não seja só comprar brinquedo. Vamos fazer brinquedo, gente. Vamos. Sabe aquela história da embalagem também, lixo, e a gente tá criando lixo. Pô, dá pra fazer tanta coisa. Outro dia eu fiz um monstro com uma garrafa PET, rolinho de papel higiênico e uma caixa de ovo, sabe? Tipo, você faz um monte de coisa, aí você pinta, você recorta, dá pra você criar um monte de atividade diferente para as crianças. Você pode falar sobre partes do corpo, você pode falar sobre sentimentos, você pode construir uma casa para as bonequinhas novas que ela ganhou e explicar as partes da casa, sabe, tipo assim, tanta coisa pode ser feito enquanto você está participando ativamente do processo com a criança, que você não precisa do brinquedo mais caro do mundo. Às vezes a caixa, tipo, eu lembro que eu adorava, é aquela coisa: "Ai, é bonito, é brilhante, é colorido". Quando eu era criança, tinha uma casa da Barbie, que era tipo uma maleta, era o meu sonho de vida. Tipo, mano, a coisa mais linda do universo, perfeita. Ganhei maleta. Meus pais foram lá no Natal, enchi o saco até umas horas. Acho que fazia uns 3, sabe, sei lá, Natal, aniversário, Natal, que eu já estava enchendo o saco, aí meus pais falaram: "Mano, não vai ter jeito mesmo, vamos ter que". Aí ganhei a tal maleta. Eu acho que eu brinquei com a maleta, montei a maleta uma vez, ficou montada no meu quarto. Eu brinquei durante um mês, depois ela ficou montada no meu quarto durante um ano, até eu desmontar, porque eu queria fazer outra coisa e aquele espaço eu precisava dele, sabe. E aí, mesmo assim, mesmo com a casa mesmo com a casa, eu ainda gostava de fazer as coisas que eu fazia antes, sabe, montar com a caixinha, um outro quarto separado, daí ter uma outra casa para uma outra boneca de caixa de papelão. E a caixa de e às vezes eu perdia uma semana fazendo a caixa de papelão da vizinha, e não brincava com a casa nova, sabe. Então, às vezes é a gente perceber que às vezes a criança só quer o conceito da casa colorida, ela não quer aquela casa colorida. E aí se você pegar o monte de caixa e fizer uma casa colorida com ela, vai funcionar igual, sabe, tipo, e vai durar o mesmo tempo. O spam de atenção vai ser o mesmo. Além da parte de estimular a fazer. Se fazer junto ainda, melhor. Eu acho. E aí eu acho que a gente já entra na vida dos brinquedos mesmo, né, a questão da vida dos brinquedos, você tinha levantado ali do Toy Story, porque é isso, o Toy Story, ele mostra que os brinquedos eles têm uma vida própria, né, independente da gente. Se a gente vai brincar com eles ou não, eles têm uma vida deles, eles têm os problemas deles, as aventuras deles, os vilões, etcétera. Mas eles têm. E até uma colher pode ser um brinquedo afetivo e querido, que é uma coisa que foi feita porque pra mim é um dos melhores personagens, não vou mentir não, eu não gosto muito quando o negócio começa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil, e aí pra mim
O da colherzinha eu falei: "Tudo bem, esse foi necessário. Esse eu vou respeitar, porque achei que não ia ser necessário, mas essa colherzinha aí foi necessária". Então eu acho que tem um pouco disso, né, da gente quando a gente passa um brinquedo pra frente, ele vai criar uma história nova, né. Quando um brinquedo encontra uma nova criança, ele cria novas memórias, ele cria novos processos de aprendizado, ele cria novas experiências, né, porque cada um vê as coisas de uma forma diferente, cada um brinca de uma forma diferente. Então, eu acho que a história que você cria para o brinquedo, né, ela vai dando continuidade a essa vida que o brinquedo vai tendo. Sim, sim. Aí pensando também nessa questão de aquilo que fica, né, eu penso na referência do Wall-E, porque basicamente o início do filme ele tá ali recolhendo resíduo, fazendo coisinhas com resíduo, porque não tem mais nada. Isso tudo me faz pensar, principalmente na questão de deixar resíduos, no filme do Wall-E. Porque, né, na realidade ele tá ali no começo recolhendo os resíduos daquela sociedade que já não tá ali, um pouco sem vida, né, depois ele acha a planta lá, mas até então é isso, restou plástico, metal, minério, enfim, e ele tá ali recolhendo, fazendo coisinhas novas, amontoando todos os rolês. E o que que a gente faz pra que é isso, ele já trabalha com a ideia de uma projeção do que será se a gente mantiver a mesma mentalidade. Então, tipo, quais são as opções que a gente pode trabalhar pra não chegar naquilo. Não, é verdade. E agora você falando realmente, aquela cena inicial é bastante sobre os resíduos, né, e eu lembrei agora que vira e mexe aparece aqueles easter eggs, né, que a Pixar adora colocar uns easter eggs. E o Wall-E é um dos filmes que mais tem easter eggs, especialmente na cena do lixão, né. E como na cena do lixão, os easter eggs são todos, assim, brinquedos dos personagens Disney que estão largados lá, sabe. Então, tipo, pra mim isso é muito Sim, sim. meu Deus, olha aí os brinquedos sendo jogados pra fora. Eu acho que isso também entra nessa questão do resíduo e do jogar fora, e do vida curta as coisas. É a ideia de que tudo tem que ser perfeito, né, de que uma coisa que tá quebrada, de que uma coisa que não veio 100% perfeita, não serve para brincar. A gente tem um clássico dos clássicos de 1838, que é o Soldadinho de Chumbo, né, que é aquele coleção maravilhosa de soldados que todos estavam perfeitos menos um, né, que faltava uma perninha nele. E aí, esse soldado ele se apaixona pela bailarina, que era de papel, e ela se apaixona de volta, e todo mundo odeia ele, porque ele foi feliz. Porque ele aceitou que ele era diferente, ele aceitou uma bailarina de papel, e foi ser feliz, sabe, tipo, e ele era o que era errado, ele era o que estava diferente, que tinha defeito, mas todos os outros soldados iguais ficaram com raiva e com inveja. Sabe, é tão real. É tão real, sabe, tipo então eu acho que a gente tem que pensar muito nessas questões, quando a gente tá falando de descarte, de brinquedos especialmente, mas eu acho que e existem outras técnicas também, né, "Ah, eu não quero jogar fora, poxa, esse brinquedo é tão bonito, meu filho gosta muito desse brinquedo, ou esse brinquedo ele sempre acaba revisitando". Tem um sistema que eu acho muito legal, que é rotatividade, gente. Funciona assim, você pega uma caixa, guarda todos os brinquedos lá dentro, aí você vai tirando 10 de cada vez. Se você quiser escolher uma temática, e aí junto com essa temática você coloca alguns livros infantis, adequados para a idade da criança ou do adolescente, hã, alguns jogos de tabuleiro, jogos de carta relacionado a isso, monta um cantinho ali, que tenha essas coisas temáticas e uma vez por mês você vai lá, troca ali. É só trocar, sabe, tipo, você deve ter uma caixa com cada uma dessas coisas de monte na sua casa. Vai trocando. E aí cada vez a criança acha que ela tá com brinquedos novos, ela vai continuar usando os brinquedos, você pode colocar os mesmos brinquedos diversas vezes, se ela tiver um apego maior por um, beleza. Se um brinquedo quebrar, logo o tema muda, e ela esquece que aquele brinquedo era do tema da vez, sabe. Às vezes, uma questão
É legal abrir presente, é ótimo abrir presente, é super divertido ter aniversário, especialmente quando você é criança, porque você ganha um monte de presente. Mas criança não tem noção de quantidade, gente. Então, se tem muito presente e você só deixar ela abrir, sei lá, metade e guardar o resto e for dando o resto para ela avulso, às vezes funciona, entendeu? Nem todas as vezes. Se ela vê todos os presentes logo de cara, não vai funcionar. Mas se ela não vê, por exemplo, na hora de entregar, foi entregue para você e não para a criança, aquele é um presente que você pode deixar guardadinho e falar: "Ah, lembrei, fulano te mandou um presente aqui, um dia que ela estava tendo um dia ruim, um dia que ela estava indo bem", sei lá, qualquer coisa. Usar essas coisas, porque senão também ela vai abrir todos os 50.000 presentes que ela ganhou de aniversário de uma vez só. E aí o quê? Você vai Ela vai brincar com todos de uma vez, daí vai dar um mês, ela não quer mais brincar com nenhum e fala que ela tá sem brinquedo e quer brinquedo novo. Tipo, não é assim. Se você não ensina a criança a repensar isso, vai ficando cada vez mais difícil, né. Então a gente tem todas essas questões que podem ser pensada quando a gente pensa em economia circular e brinquedos. Sim, sim, porque é uma discussão muito importante. Obviamente, a gente aqui o foco é um pouco mais específico, mas a obsolescência programada, e aí programada porque é realmente programada, ela tá em todas as coisas, mas os brinquedos, criança é um público fácil, em certo ponto, porque é isso, você colocou cor, por exemplo, você falou da Barbie. Quantas coisas Quantas versões de Barbie podem existir em não sei quantos anos a Mattel tem agora, mas É que a Barbie, pra mim, ela merece um episódio especial pra ela, que relacione o filme, relacione feminismo, relacione mulheres podendo fazer o que elas quiserem, porque a Barbie ela vai além, sim, né. Eu acho que, assim, a Barbie é um brinquedo, a Barbie é colorida, a Barbie é de plástico, a Barbie entra 100% em tudo que a gente falou. Mas a Barbie ela tem uma questão semiótica que me agrada bastante, que é a questão do poder ser quem você é, que é tudo que é discutido no filme e tal. Mas sim, a boneca em si, todas as bonecas são iguais, o que muda é a roupinha e a profissão dela, o que ela vai fazer, mas o resto sim, é tudo igual, sim. sim, mas é ótimo que a gente vai ter uma conversa sobre isso, porque eu uso muito o tema de Barbie na minha vida. Eh, então, assim, serve até pra mim, que não tinha Barbies. Não, a gente vai eu vou programar ela aí, ela vem aí. Então vamos já vamos amarrar esse finalzinho aqui. Que eu acho que com a história do Yunus, com os filmes que a gente abordou, com todas as questões de valorizar o que foi usado, né, de dar novas narrativas para as coisas, dar novas funções para as coisas, eu acho que é importante a gente usar toda essa discussão para refletir cada vez mais sobre como a gente consome, brinquedos ou não. Né, a gente está falando de um mercado global que é avaliado foi avaliado em 2020, em torno de 95 bilhões de dólares, e estava crescendo em 2021 para 129 bilhões de dólares. Então, a gente teve um aumento de 22% durante a pandemia, uma estimativa de 141 bilhões em 2021. O Covid teve um impacto enorme, na venda de brinquedos, o que eu achei muito interessante refletir, porque num mundo que está cada vez mais telado, né, tipo, tudo é a tela, toda diversão é a tela, toda comunicação é a tela, você ter tido um aumento para brinquedo de ar livre, blocos de construção, jogo de tabuleiro e quebra-cabeça. Deixava muito claro para mim que o Covid, apesar de ser a época onde a tecnologia manteve todos perto, foi a época que talvez a tecnologia tenha sido usado de forma mais consciente, apesar da desgraça toda que foi em volta daquilo, porque as pessoas entenderam a importância de tempo sem tela, de ter hobbies que não fossem, no celular e no computador. E isso movimenta dinheiro, sabe, tipo, cria lixo, mas isso movimenta dinheiro, isso dá possibilidade, a gente tem
China exportando 70 bilhões em coisas que são de plástico, sendo que a gente sabe que isso vende. Por que a gente não trabalha em favorecer o pequeno fornecedor, em pegar o artesão, em pegar o produtor local do seu brinquedo, dos seus jogos, e ir atrás disso, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho. Meu recado final aqui nesse episódio de hoje é pra gente, propor essa proposta. Propor essa proposta foi bem. É propor essa reflexão pra gente, de como a gente pode tornar cada vez mais a nossa economia circular. Sim, eu tô de acordo com você. E inclusive queria deixar uma provocação aí. Olha tudo que você tem que pode ser reciclado ou não reciclado ou reutilizado, ou ressignificado, ou colocar fora. Porque assim, eu tenho uma obsessão por colecionar coisas, principalmente coisas que eu não uso. Mas minha mãe me ensinou que eu tenho que botar tudo fora. Tudo bem que nos anos 90 ela a preocupação da reciclagem não era uma preocupação realmente. Então, assim, ela realmente colocava tudo fora, mas assim, pensa também onde você tá colocando fora as coisas. Eu acho que é isso. Muito obrigada, eu gostei muito dessa conversa, eu sei que ela poderia durar mais algumas horas. Por favor, deixe nos comentários pra gente o que você achou do episódio, as suas opiniões, coisas que vocês querem saber mais sobre o assunto, se tiver alguma, pra gente poder fazer um segundo episódio sobre o tema, porque eu achei ele bem legal. Um beijo, gente! Beijo, tchau, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Aran do Fun. Roteiros e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Lia Drummond. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino. E as músicas são do Quintas Moreira. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. No nosso próximo episódio, esperamos você. Semana que vem tem mais. Mantenham-se hidratados e até lá! Du, qual brinquedo antigo você daria uma segunda chance? Então, eu pensei muito nisso, e aí eu pensei em todos os meus bonecos. Se minha mãe não tivesse jogado fora e os meus primos tivessem quebrado, eu acho que eu poderia ressignificar as coisas de uma maneira mais artística. Porque eu gosto de brinquedos quebrados, obras que são feitas com brinquedos. Então eu escolheria um dos meus bonecos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, você ainda até hoje você tá magoado com a história do seu primo ter quebrado seu boneco preferido, Sim. né? Ai. Eu tô, porque é um dos poucos brinquedos que eu lembro, sabe. Eu não era uma pessoa, tinha as coisa, balão do Gugu, essas coisas, mas é isso, eu brincava 3 vezes e morria, mas o boneco, eu criava histórias para os bonecos, e aí, apesar de eu não ter tantos, e eu ter uma obsessão com Cavaleiros do Zodíaco na época, porque na TV Manchete, tamo aí, Entregando a idade total. entregando a idade completamente, mas eu acho que talvez seja, aqueles que eu tenho mais carinho e talvez pudessem virar outras coisas hoje. Legal, tipo colecionáveis mesmo, né? Então você guardaria eles hoje como se eles fossem colecionáveis. Muito legal. Colecionáveis, tanto mas não pra ter uma quantidade de ter Ah, sim, todos, não, mas tipo pra assim, fazer mas algo, ficar. né, Eu tô aquilo. falando colecionável no sentido de usar ele como um bonequinho que você vai expor. Tipo, expositivo, mais assim. Não, 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 eu pensei numa coisa abstrata mesmo, quebrar inteiro, colocar, misturar, quer pintar e fazer coisas bem, bem estranhas. Ah, vamos fazer um workshop um dia. Fechou. Vamos, Vamos, fechou. vamos, Então bora. tá